Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alex, sou professor de Ciências Humanas e na aula de hoje nós vamos ter um conteúdo de filosofia. Vamos estudar o que são os nomos, o processo que dá origem à palavra autonomia e heteronomia. Fiquem ligados e obrigado. Bom, nessa aula a gente vai abordar os conceitos da autonomia, a metodologia para se estudar a autonomia, se existe em si algum método dentro do campo da filosofia para se estudar algo, mas a gente vai tentar. Nós vamos falar sobre a autonomia como um processo de invenção moderna, período romântico ou características de um romantismo que vai contrário ao preceito, a condição da autonomia, e vamos falar também sobre o processo da construção deste conceito, como se construiu a autonomia. E aí partimos para a etimologia do termo, autonomia. O que seria autonomia? Auto em si vem da palavra de si mesmo, e nomia é a representação da lei, da norma, do conceito moral. O conceito moral, a lei, a norma, tudo está voltado ao nomo, o estudo dos nomos, o estudo das leis, o estudo das normas, autonomia. A lei que é construída por si mesmo, não a lei do outro, mas a lei construída por si. O conceito da palavra autonomia, a lei construída por si mesmo, a norma construída por si mesmo. A autonomia nada mais é do que tudo aquilo que tem por base nossas próprias leis, leis que foram construídas, arquitetadas por nós mesmos. E essa perspectiva em si do termo dentro do pensamento filosófico se dá através da passagem do horizonte de compreensão política para o antropológico. Dentro de um conceito da passagem em si da compreensão política para a antropologia, nasce várias perspectivas voltadas à autonomia. A noção do autogoverno está interligado diretamente ao conceito antropológico. O que é o autogoverno? O autogoverno é a autonomia. Só que dentro de uma passagem de compreensão política, o que é política? O que é governo? O que é o autogoverno? Eu fazendo política para mim? É o conceito da fidelidade à razão. Mas o que é a razão? Aí nós vemos duas personalidades que nós estudamos, Platão e Aristóteles. Platão trazendo a menção de que a razão faz parte de um mundo dualista, que a razão está interligada a um outro mundo conhecido como o mundo das ideias, e Aristóteles trazendo a menção de que tudo que é razão está interligado ao mundo sensível. Nós em si estamos interligados diretamente à razão, não existe uma linha tênue que separa o homem da razão do homem, como Platão acreditava. Logo, dentro do campo da filosofia, o conceito da autonomia é o autogoverno. E o que é o autogoverno? É a exclusão às paixões. Para eu ter controle de mim mesmo, eu tenho que me despertar ou tenho que me desconstruir frente às sensações e sentimentos carnais ou sensações e sentimentos exteriores ao universo, ao homem, ao seu preceito de universo individual. Logo, através da exclusão destas paixões que eu crio o meu autogoverno. Para simplificar, eles acabavam acreditando que o homem em si, quando se rende à paixão, ele perde o direito até mesmo de controle a si mesmo. E se eu não tenho controle a mim mesmo, como eu, em determinado momento, vou criar o conceito de ser um sujeito autônomo? Como é que eu vou criar uma lei para mim se eu não tenho controle acima de mim mesmo? Se existe um sentimento que tem o domínio acima de mim mesmo e que tira de mim o controle que eu tenho acima de mim. É um conceito de introdução à ideia de felicidade. A felicidade em si sendo visto como algo fugaz, como algo passageiro, e através desse processo de fugaz, passageiro em si, eu acabo me pertencendo a um sujeito escravo da felicidade. E quando eu sou escravo da felicidade, eu acabo crendo que eu preciso ser feliz. Só que, se eu for feliz,
e não criar um conceito de construção de governo para mim mesmo, possivelmente eu serei feliz, mas não terei liberdade para exercer o que eu quero ser ou o que eu quero exercer. Eu perco o direito autônomo. Eu não sou ninguém, eu sou alguém que obedece ou que infelizmente está sendo escravizado por um sentimento, visto dentro do termo do pensamento filosófico, a felicidade. E partindo desse pressuposto, nós vamos estudar Immanuel Kant, um dos principais pensadores e contribuintes desse processo conhecido como estudo dos nomos. Immanuel Kant acaba desconstruindo 3 visões de sentidos autônomos. Existe o sentido epistemológico, o sentido moral e o sentido histórico. O sentido epistemológico está interligado a um conceito de razão autônoma, eu em si criando uma percepção de razão autônoma. É a minha razão, ou eu tenho liberdade para pensar da forma que eu quero pensar. O sentido moral é a vontade autônoma, é a forma de agir. Eu quero agir de determinado modo porque eu sou livre para agir de determinado modo e eu criei a concepção de lei que eu possa agir de determinado modo. E o sentido histórico, que está interligado diretamente à sociedade autônoma. É uma sociedade em si que cria conceitos de autogoverno e que cada um em si, criando as suas leis, automaticamente cria um conceito de auxílio mútuo e respeito à lei do outro. Isso é muito usado até mesmo por Jacques-Pierre Proudhon e Mikhail Bakunin dentro dos descritos usados na filosofia anarquista. Com isso nasce um processo de contribuição cristã, Afinal, dentro da perspectiva do cristianismo, o autogoverno em si é a representação do livre-arbítrio. O livre-arbítrio está interligado diretamente à vontade. O livre-arbítrio, eu tenho liberdade para escolha, eu tenho vontade de escolher determinadas coisas, logo existe um autogoverno dentro de mim. Isso significa que o livre-arbítrio nada mais é do que um autogoverno, ou um conceito autônomo. E dentro do romantismo nós vemos em si que a autonomia é um conceito de negação que está ligado às condições racionais. Isso significa que a autonomia nada mais é do que o processo de negação à condição racional dentro do romantismo. Eu, como não sou um sujeito autônomo, eu nego a minha condição racional. Eu me limito a um ser racional e me torno um ser interligado aos sentimentos. O romantismo ele acaba utilizando muito disso. A ideia de que o homem em si ele está mais interligado à paixão do que à razão. Logo, este conceito de negação da autonomia frente ao conceito racional, ou que está interligado diretamente ao conceito racional, cria-se o conceito romântico, o conceito sentimental. É uma afirmação de uma autonomia mais particular e ligada às ações. É uma autonomia construída para a ação e não para a razão. Eu não uso do raciocínio. Vale ressaltar que o romantismo não está interligado diretamente aos atos românticos, mas aos atos de ação dentro da contribuição da autonomia. Se eu nego a minha autonomia, eu nego o meu racional. Se eu nego o meu racional, eu ligo a minha antena de ação e reação e sou escravo da minha ação e da minha reação. Eu espero que algo aconteça para que algo seja tomado ou que eu tome alguma posição. E como de praxe eu sempre faço, ficam aí algumas provocações, É possível reconhecer as fronteiras entre autonomia e heteronomia? Mas o que é heteronomia? Nós vamos falar de heteronomia já já. Será que nossos acadêmicos desejam ser autônomos? Como reagir se eles não desejarem ser autônomos? Será se você quer ser autônomo? E se você não quer, como é que eu faço para que você seja? Em que medida somos responsáveis pela produção consciente da negação da autonomia? Em que momento que eu,
através da minha viés de pensamento ou da minha perspectiva de produção consciente, nego a minha autonomia ou até aceito a minha autonomia. Logo, a heteronomia, como eu comentei com vocês dentro das provocações, ela vem na contramão dessa autonomia. Vamos ver. A heteronomia, frente às ideias ou contrária às ideias da autonomia, ela parte do pressuposto da vontade que não é regida pela razão, e sim pela ação. São as ações que criam as reações, e esta reação cria-se em si, em determinado momento, uma situação. E essa situação só aconteceu porque eu fui influenciado a tomá-la. Logo, não foi a minha razão que construiu algo para que uma situação fosse tomada, e sim, eu fui influenciado a tomar essa situação, ou tomar parte dessa situação. Isso significa que se eu sou um sujeito subordinado à opinião, se eu sou um sujeito escravo da minha reação, se eu sou um sujeito que sou influenciado através da ação do outro para a reação do eu sou um sujeito que não tem liberdade. E por não ter liberdade, logo eu sou escravo dos imperativos sociais. Quais são os principais imperativos sociais? São os juízos de valores, as normas e o conceito de ética e moral. Tudo isso constrói um regime social, uma forma de doutrinação social. E é através do juízo de valores, o que é certo, o que é errado, as normas, o que eu posso ou não fazer, e o conceito de ética e moral, que eu acabo em determinados momentos não sendo livre para as minhas próprias escolhas, e através dessa obediência a esse regime social, automaticamente eu me torno um ser influenciado ao outro. Logo, através desses processos de influência do outro, eu me torno um sujeito heterônomo. Espero ter ajudado vocês com essa aula, ela é muito legal, e espero que vocês façam em si esta autoanálise crítica e até mesmo uma provocação interna e se perguntem: vocês são sujeitos autônomos ou heterônomos? Tchau, tchau.